Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo dessa semana, que a gente vai dividir aqui em parte 1 e parte 2, a gente vai falar sobre 3 métricas que são super importantes para você medir a experiência do seu cliente ou usuário e como você pode combinar essas 3 métricas para transformá-las em um único indicador de experiência e, de fato, começar a medir de uma forma um pouquinho mais palpável a experiência que é tão subjetiva. Roda a vinheta, editor. Pessoal, em primeiríssimo lugar, eu queria agradecer muito a você aí que está assistindo a gente, a você que assinou o canal, a você que não assinou, mas acompanha também, a você que curte nossos vídeos, que manda comentários. Porque o legal é que a gente não está recebendo os comentários só aqui no YouTube, a gente tem recebido também e-mails, WhatsApp, comentários no LinkedIn, nas outras redes sociais. Tem sido muito legal. Então eu só quero agradecer a audiência de vocês. Para que o YouTube reconheça que nosso vídeo é relevante para você, eu vou pedir para você, em primeiro lugar, se puder, claro, se inscrever aqui no canal, aqui embaixo no botão vermelho. Se você estiver acessando pelo LinkedIn, aqui em cima é posicionar o mouse em cima do nosso logo do HDI, que vai aparecer o botão vermelho também. Se está curtindo os vídeos, dá um like aqui para gente, no joinha. Ativa o sininho, porque o sininho te avisa de novos vídeos. Bom, dito isso, pessoal, vamos lá. Depois de um vídeo, pessoal, que a gente fez sobre Experience Level Agreement, ou seja, acordos de nível de experiência, comparando isso com os SLAs, que foi um vídeo que trouxe bastante discussão aqui no HDI, nós tivemos vários feedbacks positivos, mas também algumas dúvidas em relação às métricas que compõem esse acordo. Então a intenção desse vídeo, pessoal, que vai ser dividido em 2 partes, essa é a primeira parte dele, nós vamos falar de algumas métricas que são super importantes para que você componha um indicador de experiência, comece a trabalhar com um pouquinho mais de assertividade esse tema. Por ser um tema muito subjetivo, a ideia aqui, pessoal, é a gente conseguir chegar um pouquinho mais perto de algo palpável para você conseguir medir de fato a experiência do seu cliente ou a satisfação do seu cliente de forma eficaz e efetiva. Então nós fizemos alguns benchmarks. Conversei com o pessoal no HDI nos Estados Unidos, eles têm um benchmark sensacional com 70 empresas globais. Também conversei com o pessoal do HDI Japão, com os nossos clientes, com os nossos boards aqui no Brasil, e reuni um apanhado de informações para que a gente possa combiná-las e criar uma espécie de formulinha para você começar de fato a medir a experiência de uma maneira que a gente acredita que funcione melhor. Bom, com base nessas conversas, a gente percebeu que existe um grande debate no mercado, que é o que realmente faz sentido para medir satisfação. Será que as pesquisas de fato trazem um indicador confiável? Hoje, pessoal, os métodos de pesquisa de satisfação e a forma como a gente mede satisfação são muito questionados. Que Customer Experience, ou a experiência do cliente, é a experiência que o seu cliente ou usuário tem com o seu serviço, o seu produto ou a sua empresa, isso a gente já sabe. Mas para, de fato, a gente desenvolver uma metodologia válida para medir a experiência do seu cliente, ou Customer Experience, a gente tem que pensar a experiência do cliente como uma maratona e não como uma corrida curta de 100 metros rasos, por exemplo. E nessa maratona você tem os famosos touch points, ou são os pontos de contato que seu cliente o usuário tem com você durante todo o ciclo de vida do serviço ou do relacionamento com a sua empresa. Durante toda essa jornada do cliente com você, que é a maratona que ele tem com você na comparação que a gente está fazendo, cada touch point ou cada ponto de contato é muito importante e muito válido para que essa percepção de valor seja atingida. Esse é um ponto muito importante, pessoal. Quando a gente está falando de experiência do cliente, percepção é realidade. Então, para a gente conseguir, de fato, ter essa metodologia mais palpável para medir experiência, eu vou precisar dividir esse vídeo em 2 partes. Hoje aqui falaremos da parte 1, que é a introdução sobre as métricas que a gente vai utilizar para compor esse indicador maior de experiência e como a gente aplica, de fato, as métricas no nosso dia a dia de trabalho. Na parte 2, a gente vai usar esses conceitos olhados aqui no vídeo de hoje e vou mostrar uma fórmula para vocês, um cálculo para a gente combinar essas métricas e transformá-la num indicador-chave de experiência do seu cliente. Porque aí, de fato, é um indicador mais abrangente, amplo e muito mais assertivo. E na sequência, com esse número em mãos, a gente vai trazer benchmarks para você se comparar com vários mercados em relação ao número combinado. Mas quais são essas tais métricas que você vai falar hoje? Nós separamos as 3 métricas que, para começar, são as principais. Basicamente, essas métricas são o CSAT, que é o Customer Satisfaction Score, o NPS, que é o Net Promoter Score, e o CES, Customer Effort Score.
Nós escolhemos essas 3 métricas pelo simples fato das 3 combinadas te darem de fato um indicador mais palpável de experiência, mas também, e por serem métricas bem comuns, a gente consegue benchmarks, inclusive, da combinação delas para trazer para você o comparativo. Então, nesse vídeo, sobre cada uma delas, eu vou falar a definição, ou seja, o que ela é, qual o propósito da métrica, o modelo de aplicação dessa métrica ou dessa pesquisa na sua operação, a escala de medição, a fórmula de cálculo e os pontos de atenção em cada uma delas. No vídeo 2, que é sequencial a esse, que provavelmente daqui uns dias ele já vai estar no ar, nós vamos falar da fórmula de combinação entre elas, inclusive a gente vai disponibilizar para vocês uma planilha já pronta para você colocar esses indicadores lá, e aí sim você ter de fato um indicador-chave de desempenho que meça a experiência do seu cliente de fato. Esse indicador geralmente é chamado de Customer Experience Score. Então, pessoal, eu vou começar explicando aqui o CSAT, o Customer Satisfaction Score, que é um questionário simples e bastante antigo que mede satisfação do cliente. Ou tenta, né? Porque sozinho é difícil. Geralmente o CSAT ele consegue medir experiências de curto prazo, mais situacionais. E pode ser aplicado via pesquisa, depois de uma compra, um contato com suporte, com atendimento, etc. Então vamos falar um pouquinho da aplicação para que fique mais claro para você aí. Na grande maioria dos casos, o CSAT ele é aplicado de maneira categorizada. Ou seja, você pode enviar diferentes tipos de pergunta ao questionário para diferentes tipos de situações ou departamentos. Das métricas que a gente vai falar aqui, o CSAT é o mais versátil. Então, por ter essa versatilidade, você poder aplicar de algumas formas diferentes, dependendo da situação ou objetivo, você precisa prestar atenção em alguns pontos específicos. Primeiro, decidir para qual tipo de interação com o seu cliente ou usuário você de fato precisa de uma pesquisa de satisfação. Porque lembrando, pessoal, a quantidade de pesquisas que você aplica e o número de usuários ou clientes que você envolve nas suas pesquisas está diretamente relacionado com a taxa de sucesso da sua pesquisa. Então, a gente tem que escolher muito bem a amostragem, aonde aplicar, o porquê aplicar e como incentivar o nosso cliente a responder. Depois que você decidiu em qual tipo de interação ou serviço você vai aplicar o CSAT, você tem que pensar que tipo de pergunta você vai aplicar na pesquisa. E, claro, a periodicidade ou quando ela vai ser enviada. Bom, dito isso, como você monta e aplica essa pesquisa CSAT? Então, eu vou colocar aqui algumas perguntas que a pesquisa CSAT pode ter. Como você classificaria a sua experiência com o nosso suporte? Ou, como você classificaria o nosso atendimento comercial? Ou, como você classificaria a experiência do nosso atendimento via chat? E a escala de medição para você realmente colocar nas respostas as opções também é versátil, tem mais de um modelo, mas a gente vai colocar aqui como exemplo a mais utilizada, que é a escala de 1 a 5, em que 1 é muito insatisfeito e 5 é muito satisfeito. Bom, legal. Uma vez aplicada e as respostas chegando para a gente, como a gente calcula essa métrica ou esse indicador? Bom, para calcular esse score, ou essa pontuação, você vai separar o número de respondentes que assinalaram as opções 4 ou 5, que é satisfeito ou muito satisfeito. Aí você vai somar o número de respostas que assinalaram 4 e 5 e vai dividir esse número somado pelo total de respostas obtidas em toda a pesquisa. Então, dando um exemplo aqui, você enviou a pesquisa para 1.000 clientes ou usuários depois de um determinado serviço. Desses 1.000, 800 te responderam. 250 assinalaram o item 5, muito satisfeitos. 300 respondentes assinalaram o item 4, satisfeitos. 35 assinalaram indiferentes. 100 respondentes assinalaram o item 2, insatisfeitos. E 50 respondentes assinalaram o item 1, muito insatisfeitos. Então, aplicando o cálculo, você vai somar 250 mais 300, que são os respondentes dos itens 4 e 5, satisfeitos e muito satisfeitos, e vai dividir a soma desse número por 800, que é o total de respostas obtidas. O resultado, nesse caso, vai dar 0,68, ou seja, 68%. Então, em resumo, 68% é o seu Customer Satisfaction Score. Ah, legal, cheguei nesse número, ele é bom ou ruim? A intenção desse vídeo é te contar um pouco de como você aplica cada métrica. A combinação e a comparação com o mercado, se você está bem ou não está bem, a gente vai fazer daqui para o final desse vídeo e no próximo também. Então fica com a gente aí. Então, pessoal, lembrando, o CSAT ele mede especificamente um determinado touchpoint, um determinado ponto de contato que seu cliente usuário teve com você em relação a alguma situação. E não a experiência como um todo. Ou seja, ele é um elemento desse indicador maior que a gente está buscando medir durante esse vídeo e o próximo. Então, pega a métrica do CSAT que você calculou e guarda ele aí que a gente vai utilizá-lo em breve. Agora, pessoal, a gente vai falar do NPS, Net Promoter Score, que hoje também é amplamente utilizado. Acreditou-se, pessoal, durante um bom tempo que o NPS seria o único indicador necessário para que você meça satisfação ou fidelidade ou lealdade do seu cliente. Mas percebeu-se que a gente precisava de outras métricas em volta para poder compor o nosso indicador-chave de experiência. Então, o NPS hoje ele é parte de uma medição, mas ele não é o único indicador necessário. Bom, então o NPS, o Net Promoter Score, como eu acabei de falar, é uma metodologia de satisfação de clientes que foi desenvolvida para poder medir fidelidade, lealdade e qualidade do seu atendimento.
Existe um grande debate sobre essa definição no mercado. Alguns concordam, outros não. Deixa aqui no comentário o que você acha. E a principal diferença do NPS com o CSAT, que é a métrica que a gente acabou de falar, é o foco dessa avaliação. Porque o NPS avalia quantos clientes ou usuários, baseados na experiência que tiveram com a empresa ou com o serviço, se tornaram entusiastas a ponto de falar do seu serviço ou produto ou empresa para outras pessoas e indicá-la. Então, a gente está falando aqui de uma avaliação que é um pouco mais global a respeito do conjunto de fatores que tornaram aquele contato positivo ou negativo. E o NPS classifica seus clientes como detratores, neutros ou promotores da marca, serviço ou produto. Bom, legal. Então vamos falar agora da aplicação e escala de medição do NPS. No caso do NPS, a gente está falando de uma pergunta objetiva. Então qual é a aplicação e a escala de medição do NPS? Trata-se de uma pergunta objetiva e muito clara. Em uma escala de 0 a 10, quanto você recomendaria a nossa empresa para um amigo ou colega? Ou o nosso serviço para um amigo ou colega? Ou o nosso produto para um amigo ou colega? É importante que você deixe um campo aberto também na sequência dessa pergunta, para que aí os respondentes possam dizer o porquê da nota que eles te deram, e aí que está a riqueza do NPS. A nota 0 a 6 são seus clientes detratores, ou seja, não satisfeitos com a sua marca, produto ou serviço. Essas provavelmente são as pessoas que vão falar mal do seu serviço ou da sua empresa por aí. Esse é o grande ponto de atenção no NPS, os detratores. Já os clientes que dão nota 7 ou 8 são considerados neutros, ou seja, não estão insatisfeitos, mas também não são leais à sua marca, ao produto ou serviço. Eles podem até nos comentários escrever alguma coisa ali que você entenda como crítica, mas essa nota, em tese, eles não estão a ponto de te abandonar ainda. Já os clientes que te dão nota 9 e 10 são considerados clientes ou usuários promotores, que são aqueles que amam o seu serviço, a sua empresa, e provavelmente te recomendam para amigos, familiares, colegas de trabalho, depende do escopo. E muitas vezes falam até bem de você publicamente em redes sociais e tudo mais. Para que você então tenha uma medição assertiva do NPS, vamos à fórmula de cálculo. Você tem que encontrar o percentual de promotores e subtrair pelo percentual de detratores. Então, para isso, a gente tem que encontrar esses dois números primeiro. Vamos a um breve exemplo. Você aplicou uma pesquisa NPS e coletou 150 respostas. 80 clientes te deram notas 9 e 10. 30 clientes te atribuíram notas 7 e 8. E 40 clientes te atribuíram notas de 0 a 6, ou seja, detratores. Isso significa que então que você tem 80 promotores, 30 clientes neutros e 40 detratores. Para você encontrar então o percentual de clientes promotores em relação ao total, temos o número total de clientes ou usuários promotores, ou seja, que responderam com notas 9 e 10, dividido pelo número total de respondentes da pesquisa. E aí, para você encontrar os detratores, é a mesma fórmula. Número total de detratores que responderam de 0 a 6, dividido pelo número total de respondentes da pesquisa também. Nesse caso específico que a gente citou então, você tem 80 promotores dividido por 150 número total de respondentes, vezes 100%, porque você vai ter que achar um número percentual. Isso vai dar 53%, ou seja, 53% da sua pesquisa foram promotores respondendo. Da mesma forma que de detratores, você vai pegar o número 40, que responderam de 0 a 6, vai dividir por 150, que é o número total de respondentes, e vai chegar em 27%. Então, aplicando a fórmula principal do NPS, 53% de promotores menos 27% de detratores, a sua pontuação NPS, ou seu Net Promoter Score, é igual a 26. Você vai notar no NPS que, às vezes, a pontuação pode até ficar abaixo de 0 ou negativa. É porque a fórmula do NPS, do jeito que ela é calculada, pode te dar números de menos 100 a mais 100. É uma pontuação muito ampla e bastante exigente. Inclusive, o Net Promoter Score, hoje na internet, onde mais tem benchmarks para você comparar em relação à indústria de atuação que você está, o tipo de serviço que você presta e o quanto o mercado tem praticado ou atingido quanto benchmark. Mas aqui no nosso vídeo, na parte 2 principalmente, eu vou trazer alguns benchmarks relacionados ao nosso universo de tecnologia, suporte, serviços de TI e áreas correlatas, tá? Mas vamos seguindo. Bom, então você guarda também esse indicador, essa pontuação do NPS, porque ele vai ser usado na nossa combinação de métricas em breve. Agora vamos falar da terceira métrica aqui do vídeo, que é o Customer Effort Score, ou Índice de Esforço do Cliente, que nada mais é, pessoal, do que a quantidade de esforço que um cliente ou um usuário tem que fazer para entrar em contato com o nosso serviço, produto ou empresa. Essa é uma métrica muito importante porque ela compõe muito bem o NPS e o CSAT, porque ele ajuda ainda mais a gente conseguir aproximar os indicadores de satisfação como o CSAT e o NPS da lealdade e a fidelidade do cliente, porque quando a gente está falando de esforço de contato, isso é muito importante. A fidelidade e a lealdade do cliente, pessoal, ou do usuário, tende a ser bem mais alta
para produtos e serviços que são fáceis de usar ou de contactar. Então, o CES, ou Customer Effort Score, é sobre o tempo do seu cliente. E tempo é dinheiro. Durante uma pesquisa da Harvard Business Review, de alguns anos atrás, que na época foi feita com 75 mil pessoas, era uma pesquisa a respeito de satisfação de cliente, descobriu-se que de 100% dos clientes pesquisados, 96% disseram que quando eles têm qualquer tipo de alto esforço para entrar em contato com uma empresa ou utilizar um produto ou serviço, se tornam desleais à marca, produto ou serviço naquele exato momento, apesar de não se tornarem necessariamente detratores. Então percebe que as métricas estão interligadas e a gente precisa aqui dar um jeito de juntar e transformar num único indicador de experiência? É lá que a gente vai chegar. Vamos seguindo. Da mesma forma que o NPS, o CES também é aplicado com uma única pergunta, após um determinado atendimento ou situação. Então, vamos dar um exemplo da área de suporte. Pergunta: foi fácil entrar em contato com a nossa empresa /suporte para solucionar o seu problema? Existem também várias formas de você montar a escala de respostas, mas a gente vai usar aqui a mais comum, que é de 1 a 7, em que 1 é o muito difícil e o 7 é a resposta muito fácil. Alguns benchmarks que a gente conhece indicam que uma nota maior ou igual a 5 pode ser considerado um CS bom, mas a gente vai falar de benchmarks no próximo vídeo. Vamos seguindo. E como eu calculo as respostas da minha pesquisa Customer Effort Score? Vamos supor que você tenha aplicado a pesquisa e tenha recebido 50 respostas. Na escala de 1 a 7, você teve respostas em todos os números. Então, como você pode ver aí na tela, então você tem aí 4 respostas que assinalaram o item 1, ou seja, muito difícil de entrar em contato com a sua empresa. E você tem lá na outra ponta 9 respostas que assinalaram o item 7, que é bem fácil de entrar em contato com a sua empresa. E aí você tem números ao longo de toda a escala, de 1 a 7. Como você calcula, então, essa pontuação final? Você vai pegar, para cada pontuação de 1 a 7, o número parcial de respostas daquela pontuação, multiplicar pela pontuação e dividir pelo total de respostas recebidas, como você está vendo aí na tela. Então, a somatória do número parcial, dividido por 50, nesse caso, vai dar 248 sobre 50. Então, como conclusão, o seu Customer Effort Score é de 4,96 para este caso aqui do exemplo. Bom, guarda esse número que a gente vai combiná-los com os outros indicadores que a gente falou aqui, o CSAT e o NPS. Aí sim, com a combinação desses indicadores e métricas, você passa a ter um indicador-chave de desempenho para medir experiência. Então, nesse vídeo nós falamos sobre algumas métricas e indicadores, que são essas 3, CSAT, NPS e o Customer Effort Score, o CES. Falamos do método de aplicação, para você começar a montar o seu cenário aí. Falamos de fórmulas, dos índices, de como calcular, pontos de atenção. E no próximo vídeo, então, a gente vai falar como combinar essas métricas para que a gente chegue no nosso indicador-chave de desempenho com base em experiência do cliente, que pode ser chamado de Customer Experience Score, como os meus colegas nos outros HDs do mundo chamam. Mas muito além disso, pessoal, a gente vai falar de benchmarks. A gente vai combinar esses indicadores para chegar nesse indicador de desempenho-chave, mas também a gente vai falar de benchmarks, de comparações com o mercado, para você entender se você está bem, se você precisa melhorar, aonde precisa melhorar. E, de novo, pessoal, é sempre sugestão, tá? Se você tem algum comentário que possa acrescentar mais experiência aqui aos nossos vídeos, por favor, deixe seu comentário, deixe seu feedback, tá bom? Então, nos vemos, pessoal, na parte 2 desse vídeo, muito em breve. Um abraço, fui!